E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a Bíblia. É a Bíblia que é o guia, a referência. A Bíblia é a que testa a ciência, e não o contrário. Não é a ciência que testa a Bíblia, é a Bíblia que testa a ciência. E essa afirmação pode ser feita porque temos toda a história para avaliar. Toda vez que uma teoria científica confrontou uma verdade da Bíblia, percebemos que essa teoria estava errada e que a Bíblia estava certa. A Bíblia nunca perdeu um embate com teorias de homens. Toda teoria que confronta uma verdade científica da Bíblia está fadada ao fracasso, mesmo que prevaleça como a evolução tem prevalecido por 150 anos, mas já está caindo. Darwin errou e errou feio, extrapolou os limites do processo que ele imaginou, que nem era evolutivo, era involutivo. Errou feio, e a gente poderia já ter antecipado esse fracasso se lêssemos a Bíblia. Deus fez pronto pelo poder único, exclusivo da sua palavra. Pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas, prontas, e Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Façamos o homem. E disse Deus, haja vida e houve vida, haja universo, houve universo. Deus fez pronto pelo poder da sua palavra, inclusive há pouco tempo, milhares de anos, não milhões, nem bilhões, aproximadamente 6.000 anos. Uma grande referência para não só obtermos conhecimentos, mas para testarmos novos conhecimentos que poderíamos obter com a ciência. A referência é a palavra de Deus. E nesse podcast, o 134, o título é esse: E viu Deus que tudo era muito bom. 2 pontos. Os bad designs e órgãos vestigiais. O versículo-chave desse podcast 134 é Gênesis 1:31, aonde lemos: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O muito bom é perfeito. Não, nada se pode melhorar. É o ápice da perfeição, da sofisticação, o que Deus fez. Salmos 8:45 também diz: Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menos do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então, nesse podcast, o 134, E viu Deus que tudo era muito bom, os bad designs e órgãos vestigiais, temos mais uma grande verdade científica da Bíblia. Científica como trazendo conhecimento. Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus fez era muito bom. E ele fez o homem. E Salmos 8:45 diz que de glória e de honra o coroaste. O filho do homem foi feito um pouco menos do que os anjos. Um pouco menos do que os anjos. Somos a coroa da criação. E, portanto, não deveríamos encontrar no homem coisas mal feitas. Mas a evolução disse um dia que nós tínhamos coisas muito mal feitas, que em inglês é bad designs. Designs ruins, muito mal feitos, planejados, e órgãos que já não teriam mais uso nenhum. Nós seríamos, então, um ferro velho ambulante, cheio de coisas inúteis penduradas na vida. A evolução já teve uma lista que quase chegou a 200 itens. Olha, o cóccix é um osso ali no final da nossa coluna vertebral, que é uma cauda remanescente que a gente um dia compartilhou com o ancestral símio comum que tivemos junto com os chimpanzés. O apêndice, olha, não serve para nada, tinha gente operando para tirar o apêndice.
com medo de apendicite. As amígdalas, quando eu era garoto, não é? Houve uma febre de operação de amígdalas. Os garotos, inclusive, um amigo meu, Sérgio, era um vizinho, ele operou as amígdalas. E ele chegou para mim e disse: Marcos, olha, agora eu passarei um ano tomando sorvete, porque essa era a recomendação médica. E eu fiquei com inveja e falei com a minha mãe: Mãe, quero operar também as amígdalas. E minha mãe, me lembro bem que ela disse: Filho, somos pobres e essa é uma operação paga, cara, não temos dinheiro. Olha só, gastou-se muito dinheiro, não é? As pessoas utilizaram seus recursos para tirar as amígdalas. E fico feliz hoje que minha mãe não tinha esses recursos para gastar comigo, não, desperdiçar comigo numa operação de amígdala. Por quê? Porque descobrimos hoje que todos esses órgãos vestigiais e bad designs não são bad, são muito bons. Não são ruins, são muito bons. E não são vestigiais. Todos têm função. Essa lista foi dizimada. Não existe mais. Todos esses órgãos vestigiais e bad designs caíram. Todos, absolutamente todos. Olha, o nosso olho é muito mal feito, a retina invertida, é uma grande estratégia de proteção da nossa visão. É um sistema magnífico, tem até fibras ópticas para transmitir a luz, o ponto cego não se vê, ele é cancelado nos nossos dois olhos, um sistema magnífico. Então, os bad designs caíram todos. Olha, falaram também que a nossa respiração e a nossa alimentação pelo mesmo sistema, faringe, laringe, esôfago. Olha, nosso estômago, intestino, né, tudo conectado num sistema só. Um maravilhoso sistema 3 em 1, que de fato nos faz falar, cantar, respirar, uma redundância, né? Se o seu nariz entope, você respira pela boca. Caíram todos os bad designs. O apêndice, por exemplo, descobriu-se que o apêndice, pela ciência, é um órgão essencial, é um reservatório de bactérias do bem, a biota intestinal, que em eventos, por exemplo, de diarreia, que você perde a sua biota intestinal, toda aquela coleção de vírus e bactérias que colabora para a digestão, o apêndice esconde essa biota. O processo de lavagem a jato numa diarreia não arrasta essa biota escondida lá no apêndice, e assim que a diarreia cessa, você percebe que essa biota pode rapidamente repovoar o seu trato intestinal. Sensacional. O apêndice também funciona como parte do sistema imunológico. Apendicite é um mal das civilizações mais avançadas. Então, os países mais industrializados têm muito mais apendicite que os índios, que os países do terceiro mundo. Então, é algum mau hábito alimentar, provavelmente, que está causando apendicite. Hoje, os médicos, sabendo da importância do apêndice, os hospitais mais bem informados, os médicos mais bem informados, tentam salvar o apêndice com antibióticos. Uma loucura tirar o apêndice para prevenir a apendicite, um órgão sensacional, importantíssimo. O cóccix é um osso essencial também. Se você fratura o cóccix, é muito difícil de recuperar. Essa fratura fica anos. Por quê? Porque ele sustenta vários músculos extremamente importantes para o homem. As amígdalas, uma barreira de proteção contra vírus e bactérias. É o primeiro exército que combate essa invasão. Então, de fato, como Gênesis 1:31 declara, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Salmos 8:45, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menos do que os anjos o fizeste.
e de glória e de honra o coroaste. Com órgãos sensacionais, todos úteis, com design perfeito, magnífico, mais uma grande verdade da palavra de Deus, confirmada pela ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.